Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição da nossa vídeo newsletter. Agora em fevereiro nós iniciamos o ano judiciário em relação ao Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Então por esse motivo nós tivemos grandes julgamentos desses tribunais desde dezembro por conta do recesso judiciário. Mas para começar o ano com um tema bastante relevante, hoje nós trouxemos a decisão recente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que é o órgão de segunda instância aqui da Justiça Federal que abrange tanto o estado de São Paulo quanto o estado do Mato Grosso do Sul e que trata de uma questão muito importante, que é a responsabilização criminal de sócios em crimes tributários. Então bora entender o que foi decidido e quais os impactos práticos dessa decisão. A decisão do TRF3. A 11ª turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em julgamento de uma apelação criminal, firmou o entendimento de que a responsabilização penal de sócios por crimes contra a ordem tributária não pode se basear apenas na inclusão formal do nome do sócio no contrato social da empresa. Ou seja, não basta que alguém conste como sócio ou administrador no papel para que haja imputação penal pela sonegação fiscal ou por outros delitos tributários. O que o tribunal reconheceu, então, é que é necessário que se comprove o exercício efetivo da administração e do poder decisório na sociedade, especialmente no que diz respeito à gestão tributária e contábil. Então aqui é importante nós explicarmos, no direito penal, ninguém pode ser responsabilizado criminalmente apenas por ocupar uma posição. Essa prática, que é vedada aqui no direito penal, se chama responsabilização objetiva. Então, para responsabilizar alguém criminalmente, é indispensável demonstrar, 1. Que a conduta de forma específica aconteceu e não de uma forma genérica, e 2, o nexo com o fato, que é o envolvimento na prática da sonegação fiscal e principalmente o dolo da pessoa investigada, que é a ciência de que ela estava sonegando. Então, em outras palavras, no âmbito penal tributário, significa que a acusação precisa comprovar, com elementos concretos, que o sócio participou de maneira efetiva dos atos de gestão da empresa relacionados aos tributos e não apenas se apoiar na posição formal dele no contrato social. Consonância com o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse posicionamento do Tribunal Regional Federal aqui da Terceira Região, ele conversa com algo que nós já comentamos aqui em uma newsletter anterior. Naquela ocasião, nós falamos sobre o julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que se deixou claro que a simples indicação da existência de uma dívida tributária não é suficiente para sustentar uma ação penal. Então lá, para que haja a configuração do crime tributário, não basta a inadimplência fiscal. Como vimos anteriormente, e também eu já falei rapidamente aqui, é necessário demonstrar a existência de dolo, ou seja, a intenção fraudulenta de suprimir ou reduzir tributos. Isso envolve comprovar a atuação consciente dos responsáveis pela empresa na prática de condutas voltadas à sonegação. Ou seja, os tribunais caminham na mesma direção, afastando a ideia dessa responsabilização penal objetiva, baseada apenas na existência do débito tributário, como nós falamos em outra oportunidade, e em dados formais dos documentos societários, o que nós falamos aqui hoje. O que acontece na prática? Aqui é importante destacar um ponto que muitas vezes aparece na prática das investigações. Em muitas ações penais, nós vemos denúncias baseadas unicamente no procedimento administrativo tributário. Ou seja, a argumentação tende a partir do relatório fiscal ou do lançamento do tributo, e sem efetivas diligências na fase de inquérito policial se sustenta a participação penal dos sócios com base apenas na posição societária formal deles. Isso não pode ser suficiente para responsabilizar alguém criminalmente. Então é essencial que na fase investigativa sejam buscadas provas como os e-mails, relatórios, documentos internos, depoimentos, que comprovem que aquele sócio atuou de fato na administração ou na gestão tributária e contábil da empresa. Sem essa demonstração concreta, não se pode simplesmente converter a posição contratual em um ato de gestão e, consequentemente, numa responsabilidade criminal. Esse entendimento ele traz mais segurança jurídica e evita imputações penais automáticas ou genéricas a sócios que podem não ter tido qualquer participação decisória nos atos relacionados aos tributos. Esse é um ponto muito importante e que pode ser explorado pela defesa ainda na fase de investigação, evitando denúncias indevidas. Então, em resumo, o TRF3 ele reconheceu que para responsabilizar penalmente um sócio por crimes tributários, não basta que ele conste no contrato social como administrador. É necessária a comprovação do exercício efetivo da administração, especialmente na área tributária e contábil. Esse é um ponto muito importante e deve ser explorado tanto na fase de investigação quanto na fase de ação penal. Deixe uma mensagem pra gente, se inscreve no canal do YouTube, segue a página do escritório no LinkedIn e no Instagram e pode mandar sugestões de tema que a gente está sempre por aqui. Um grande abraço e até a próxima.